Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Seguimos na nossa série de resolução de questões da disciplina de História da prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Nessa oportunidade, nós vamos resolver a prova de 2015, a prova de História do ano de 2015. No ano de 2015, a prova de História começou na questão 33 e terminou na questão 44. Portanto, foram 11 questões de História nesse ano. E sem mais delongas, vamos à resolução das questões. A questão 33, que é a primeira, ela traz o seguinte enunciado. Fala o seguinte, na questão da redemocratização do Brasil, no processo de transição dos militares para os civis. Em 1985, toma posse na presidência da República o senhor José Sarney, com o objetivo de ganhar apoio popular e se firmar no poder, implantou, no início de seu mandato, o Plano Cruzado, que, entre outras medidas, estabelecia. Esse Plano Cruzado que o Sarney colocou foi mais um dos planos de voo de galinha, eleitoralmente, que o presidente fez para obter apoio político, mandato de 5 anos e colocar o PMDB como grande vencedor de eleições que ocorreram no ano seguinte. Certo, o Plano Cruzado, ele foi um plano, entendeu, que colocou a questão do chamado gatilho salarial. Tá? O candidato precisa saber disso. Só sabendo isso, você consegue resolver essa questão. Entretanto, nós também podemos fazer por eliminação. Vamos lá. A alternativa A vai dizer o seguinte: a criação de uma nova moeda ou cruzeiro para substituir o cruzado. Vamos pela lógica. Se você está falando do plano cruzado, certo? E a moeda ela é o cruzeiro, significa o quê? Significa que o plano cruzado instituiu o cruzado, certo? Ele não foi substituído pelo cruzeiro. Então, você pode pegar essa alternativa A e tirar também. A alternativa B vai dizer o seguinte: eliminou vários impostos sobre importação, facilitando a entrada de uma enxurrada de mercadorias estrangeiras no país. Você fala em eliminação de impostos no Brasil, é algo que não combina muito com a nossa história econômica. O Brasil ele tem uma característica muito mais de criar impostos do que de eliminar impostos. Tá? Mas, durante um período, sobretudo no governo Collor, que foi o sucessor do Sarney, houve medidas de liberalização da economia, certo? Algumas medidas que facilitaram a importação de alguns produtos estrangeiros, mas não chegou a ocorrer aquela entrada maciça de mercadorias, como a alternativa coloca, enxurrada de mercadorias. Tá bom? Isso não ocorreu. Portanto, a alternativa B também está incorreta. A alternativa C, que é a correta, ela vai dizer a criação do gatilho salarial, isto é, um reajuste automático dos salários sempre que a inflação acumulada atingisse 20%. Uma das inovações do Plano Cruzado foi esse gatilho salarial aí, com o qual o Sarney buscava conter a perda de ganho, certo, dos trabalhadores, o salário dos trabalhadores, certo, quando atingisse 20% a inflação. Naquela época, a inflação de 20% era considerada baixa, porque no governo Sarney a inflação chegou a estratosféricos 1000%, 2000%, ou seja, era extremamente alta a inflação naquele período no Brasil. O Brasil só consegue conter a inflação com o Plano Real, tá? Que foi o maior plano econômico da história do Brasil, foi o Plano Real, tá? Já no governo do Itamar Franco. Ali sim houve vontade política de fazer um plano sustentável para a nossa economia. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. A D e a E estão incorretas, porque está falando que lançou o programa Fome Zero, que combinava políticas estruturais voltadas para as causas da pobreza e específicas da educação alimentar. Está incorreto. O Fome Zero é uma criação do governo Lula a partir de 2003, portanto, está
incorreto, não tem a ver com o governo Sarney, e aí vai dizer, anunciou o fim do período de estatização da economia do país e deu início a um programa de privatizações. Isso ocorreu no governo do Fernando Henrique, esse programa de privatizações de empresas estatais. Nós estamos falando do sistema telefônico, do sistema energético do sistema também petroleiro, que começou no governo do Fernando Henrique. Várias das privatizações, isso está na pauta até hoje, muitas delas não andaram. Portanto, a questão 33, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos à questão 34. A questão 34 vai falar o seguinte, com relação às reformas religiosas ocorridas na Europa do século XVI, podemos afirmar que ele está falando das reformas que ocorreram na Europa do século XVI. Nós temos aquela que é a anglicana, do Henrique VIII, que ocorreu na Inglaterra, e temos na Europa insular, quando se fala Europa peninsular, que foi a do Martim Lutero, lá de 1517, certo? Então, quando você fala em reformas religiosas, você está falando de um processo histórico em que ocorreu uma perda da hegemonia do catolicismo, da Igreja Católica, no cristianismo europeu, sobretudo naquela parte latina, porque a parte ocidental eles já tinham perdido para a Igreja Ortodoxa grega, certo? Mas isso é uma outra discussão. Bom, vamos lá. A alternativa A vai dizer o seguinte: foram um reflexo de disputas políticas entre os jesuítas e o Papa. Incorreto, tá? Os jesuítas, a Companhia de Jesus, foi criada pelo Papa a partir do Concílio de Trento, certo? 1548, 1553, se não estou enganado, se não me falha a memória certinha a data. Concílio de Trento, certo? A Companhia de Jesus foi criada com o objetivo de ser uma milícia evangelizadora do próprio Papa. Tanto é que os jesuítas fazem um quinto voto de obediência ao Papa. Portanto, a letra A está incorreta. A letra B vai dizer o seguinte: tinha o objetivo de estabelecer a venda de indulgência para os pecadores. Incorreto. A reforma protestante, reforma luterana ali nas teses que ele pregou em Wittenberg em 1517, tinha como objetivo justamente criticar a prática da Igreja Católica de venda de indulgências, certo? Então também está incorreto. A C vai dizer o seguinte: permitiram à Igreja Católica uma total hegemonia religiosa na Alemanha. Incorreto. Foi a partir da Reforma Protestante em que Martim Lutero criou a sua Igreja Luterana para dividir a hegemonia da religiosa na onde hoje é a Alemanha, nos principados ali que hoje compõem a nação alemã. Portanto, é o contrário disso daí, tá? A reforma permitiu a perda da hegemonia da Igreja Católica na Alemanha, tá? Então, vamos lá. A letra D vai dizer o seguinte: só foram possíveis graças às decisões adotadas no Concílio de Trento. Incorreto também. O Concílio de Trento ele foi chamado por conta das reformas religiosas. O Concílio de Trento foi convocado na época entre o Papa e seus cardeais e os nobres da época para conter o avanço das reformas religiosas e fazer uma contra-reforma, certo? Então você não pode falar que as reformas religiosas ocorreram por causa do Concílio de Trento, como foi o contrário. O Concílio de Trento ocorreu por conta das reformas religiosas. Por eliminação, então, o que sobra é a alternativa E. Na Inglaterra foram promovidas pelo rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII ele queria casar, ele queria contrair segundas núpcias para consolidar o seu domínio entre os nobres ingleses naquela época, e aí ele não obteve a autorização do Papa para romper o seu casamento, e aí ele acabou entrando em atrito com a Igreja Católica e rompeu com a Igreja Católica, dando início a um processo, de certa forma, longo e um tanto traumático na Inglaterra de reforma religiosa. Essa questão ela só foi plenamente resolvida no século XVIII, tá? Após a Revolução, vamos colocar um pouco antes mesmo, no 17, 1688, com a Revolução Gloriosa. Desde a reforma de Henrique VIII até 1688, com a questão da reforma religiosa, foi realmente a questão religiosa na Inglaterra dividiu muito a sociedade inglesa
naquele período histórico, dividiu bastante a nobreza inglesa naquele período histórico, certo? Portanto, a questão 34, a alternativa correta é a letra E. Vamos a 35. Pedro I abdicou do trono em 1831, dando início ao chamado período regencial, que vai de 1831 a 1840, certo? Pedro I ele abdicou em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, então com 5 anos, iniciando-se assim o período, no Brasil, o período regencial, certo? Mas a partir de 1840, quando ocorre o golpe da maioridade, e durante todo o período imperial, a vida política do país passou a ser dominada pelos. Essa alternativa ela não tem segredo, certo? Existiam duas forças políticas no Império, certo? Duas forças políticas bem definidas, que eram os liberais e os conservadores, tá bom? Então é a letra A que é a correta. No Brasil existiu, no Império existiam liberais e os conservadores. Entretanto, aqui no nosso país, as ideologias políticas elas são totalmente difusas e os partidos políticos, os grupos políticos, eles são complicados de serem analisados a ferro e fogo. Por quê? Porque quando você analisa uma força política, isso daí está no âmbito da ciência política, vocês podem ver. Quando você analisa um partido político ou um grupo político, você tem que tomar contato com as bases sociais desse partido político, certo? Então, as bases sociais do Partido Liberal, ela era composta maiormente por aqueles bacharéis urbanos, certo? E o dos conservadores, o que mais diferenciava eles, era a questão de que o Partido Conservador era formado pelos latifundiários, pelos cafeicultores, certo? Pelos donos das terras. Entretanto, tinham bacharéis que eram membros do Partido Conservador e tinham também latifundiários que eram membros do Partido Liberal, que fazia parte dos liberais. Então, eram grupos políticos que se diferenciavam muito pouco. A diferença entre eles era muito mais de interesses fisiológicos do momento. Então, o Brasil ele tem essa característica em que os grupos políticos eles não se vinculam tanto por questões ideológicas, certo? Você não pode pegar um liberal brasileiro daquela época e comparar ele com um liberal inglês, por exemplo, com um liberal francês, ou menos ainda com um liberal norte-americano, assim como você não pode pegar um conservador daquela época e compará-lo com um conservador inglês, com um conservador francês, menos ainda com um conservador norte-americano. Portanto, o Brasil ele tem essa característica da nossa vida política, da nossa vivência política. Tanto é que o Brasil ele não tem uma tradição de partidos políticos fortes. Aqui os partidos políticos são fracos no ponto de vista institucional e os partidos políticos aqui eles têm vida curta. Você vê que poucos partidos duram mais do que 60 anos aqui no nosso país, certo? Eles vão mudando de acordo com os interesses fisiológicos de seus membros, interesses cotidianos de seus membros, da política miúda, da política cotidiana, da política do momento mesmo. Então, a vida política no Brasil ela girava em torno dos liberais e dos conservadores, mas a diferença entre esses dois grupos políticos não era tão grande quanto a diferença que existia entre liberais e conservadores na Inglaterra, na França ou mesmo nos Estados Unidos, certo? Portanto, a questão 35, a alternativa correta é a letra A. Seguimos para a questão 36. 36 vai dizer o seguinte, no período compreendido entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da década de 1980, a União Soviética consolidou como uma superpotência, polarizando com os Estados Unidos da América a disputa pela hegemonia mundial. Esse texto do Azevedo e Seriakop, 2013, está falando especificamente de um período histórico denominado de Guerra Fria, certo, candidatos? Então, a questão traz o seguinte, dentro do bloco comunista, a insatisfação aumentava cada vez mais, sobretudo nos países do leste europeu. Na Polônia, os operários do estaleiro de Gdansk organizaram um sindicato Solidariedade liderado por Lech Wałęsa. Sobre o sindicato Solidariedade, no período assinalado, podemos afirmar
que, preste atenção, o que era o Sindicato Solidariedade, organizado em torno da figura do Lech Wałęsa. Ele era uma dissidência do Sindicato Comunista, certo? Ele era uma dissidência do Sindicato Comunista. O Lech Wałęsa era apoiado pelas potências capitalistas, certo? Como uma liderança para fazer o contraponto ao governo comunista polonês, certo? A influência soviética polonesa naquele período histórico. Ele foi ajudado também pelas potências capitalistas, mas foi ajudado muito pela Igreja Católica. Por quê? Porque o então Papa daquele período histórico, o João Paulo II, cujo nome era Karol Wojtyła, ele era polonês. Havia sido bispo de Cracóvia e tinha entrado em atrito com o regime comunista em várias oportunidades quando era bispo de Cracóvia. Quando ele se tornou papa, por volta de 1975, se não me engano, acho que ele se tornou papa por volta de 1975, 78, ele acaba apoiando o Sindicato Solidariedade. Certo? Por quê? Porque o Sindicato Solidariedade, ele era uma entidade em que não sofria influência do Partido Comunista. Certo? Por isso que ele é uma dissidência dos sindicatos que existiam naquela época, que eram sindicatos atrelados ao governo, portanto, sindicatos comunistas. Certo? Então, só com essa informação você já consegue responder a questão e assinalar a letra B. Por que as outras estão incorretas? Vou ler também. Vamos lá. Foi rapidamente absorvido pelo governo comunista, que viu a necessidade de ouvir operários. Isso daí está fora de questão. O Partido Comunista tentou reprimir os sindicatos de solidariedade. E que governo vai querer ouvir operário? O governo não quer ouvir operário. O governo quer que os operários elogiem o governo. Eles querem que o operário seja um pelego do governo. O governo nenhum quer operários que contestem ele. A alternativa B, que é a correta, ela vai dizer: era a entidade livre de influência do Partido Comunista. Sim, por isso que foi apoiado pelas potências ocidentais e foi apoiada pela Igreja Católica, certo? A alternativa B é a correta. A C está incorreta porque ela fala: conseguiu de imediato participar das eleições presidenciais, porém, por ser um partido de classe operária, não obteve êxito. Incorreto, não conseguiu participar de imediato de eleições presidenciais, certo? Porque as eleições que eles puderam participar foi aquela fora do Politburo, certo? Porque como que eram as eleições nos regimes de influência soviética? Havia-se um Politburo, e o Politburo elegia o secretário-geral do Partido Comunista, e esse secretário-geral do Partido Comunista era o presidente, certo? Na maioria dos países ocorria assim. Portanto, essa alternativa está incorreta. A D vai dizer: conseguiu o apoio dos soviéticos, que pretendiam ter o controle sobre todos os sindicatos do mundo comunista. Ao contrário, conseguiu irritar a União Soviética. A existência do Sindicato Solidariedade era motivo de irritação para a União Soviética. Foi extinto, pois em país de ideologia comunista, o governo representa a classe dos trabalhadores, não necessitando, portanto, sindicatos. Está incorreto. Os sindicatos existiram, sim, nos regimes de ideologia comunista, certo? Portanto, a 36, a resposta correta é a letra B. O Sindicato Solidariedade era uma entidade livre de influências do Partido Comunista. Entenda-se, livre, entre aspas, a influência que ele sofria era uma influência da Igreja Católica. Vamos à questão 37 agora. Questão 37 vai dizer o seguinte, vai trazer o seguinte enunciado: acreditando que somente através da renúncia aos desejos e às necessidades mundiais ele iria ao encontro da verdade espiritual, limitou suas posses ao essencial. Dentre os seus poucos pertences pessoais, conservava um exemplar do Bhagavad Gita, texto sagrado para os hindus. Me perdoe se eu não pronunciei corretamente. Violência e excessos eram igualmente repugnantes para ele. Adaptado de A Sombra dos Ditadores, São Paulo, abril
Livros 1992, está no livro do Cotrim 2017. O texto acima descreve parte do temperamento de, quando você fala de um líder político hindu, certo? De um líder político que detestava a violência, os excessos, entendeu? E que buscava a verdade espiritual, nós estamos falando de Mahatma Gandhi. Você só vai conseguir resolver essa questão sabendo do que se trata o enunciado acima, de qual líder mundial, que para mim era um líder político, muita gente não o considera um líder político, mas era um líder político, estava falando o texto acima. Não foi o Nehru, líder do Partido do Congresso, que lutava pela emancipação da Índia, certo? Foi o Mahatma Gandhi, a letra B, certo? Que é o líder indiano que se opunha à dominação inglesa. O Nehru veio depois do Gandhi. Não foi Muhammad Ali Jindi, da Liga Muçulmana, que tinha como objetivo a criação de um Estado muçulmano independente no Indostão, incorreto. Nelson Mandela, líder sul-africano que lutava contra o apartheid, também não era o Nelson Mandela. Não confunda o Nelson Mandela com o Mahatma Gandhi, porque o Nelson Mandela ele era um líder que lutava contra o apartheid, mas ele não era hindu, certo? Ele não vivia sobre o hinduísmo. E não é o Martin Luther King, pacifista norte-americano. Martin Luther King era um líder religioso, certo? Ele e o Malcolm X eram líderes religiosos. Ele era, de certa forma, um pacifista, mas ele não era o hindu. Ele não seguia esse livro aqui, o Bhagavad Gita. Quem seguia o Bhagavad Gita era o Mahatma Gandhi. Portanto, a 37, a correta é a letra B. Vamos à questão 38. Os últimos anos do século X foram marcados na Europa Ocidental pela diminuição das invasões bárbaras e pela queda da mortalidade por epidemias. Tais fatos geraram estabilidade e crescimento demográfico. A partir do século XI, o continente experimentaria profundas transformações que levariam ao que se conhece como renascimento cultural. O renascimento cultural já foi tratado em várias questões da escola preparatória de cadetes do Exército, várias questões anteriores, certo? Que estão colocadas aí no nosso canal. Tá bom? Com relação ao acima exposto, ao texto acima exposto, é correto afirmar que o iluminismo gerou uma mentalidade de busca pela prosperidade material que levou ao incremento de práticas comerciais. Vamos lá, pessoal, raciocine comigo. Se a alternativa está falando iluminismo do século XVIII e o enunciado está falando do século X ao século XI, nós temos aí um hiato de 6 séculos. Então não faz sentido essa alternativa. A alternativa A está incorreta. Com relação ao texto exposto, o estabelecimento de rotas comerciais com a Oceania favoreceu o estabelecimento de novas empresas de comércio na Europa. Gente, rotas comerciais com a Oceania no século X, a expansão marítima, ela começa no século XIV, na verdade, ela começa no século XV e se intensifica no século XVI e XVII, não nesse período histórico, certo? Como você está falando em rota comercial com a Oceania, a rota comercial com a Oceania dependeria da expansão marítima. Portanto, a letra B também está incorreta. A C, ela vai dizer o seguinte: os avanços tecnológicos elevaram a quantidade da produção agrícola e o excedente passou a ser vendido. Vamos lá, essa que é a alternativa correta. Por quê? Porque ele está falando o seguinte, o enunciado: a partir do século XI, o continente experimentaria profundas transformações que levariam ao que se conhece como renascimento comercial. O que motivou esse renascimento comercial? A queda da mortalidade e a estabilidade provocou o quê? Avanços tecnológicos que elevaram a quantidade da produção agrícola e o excedente passou a ser vendido. Criou-se uma nova classe,
os burgueses que viviam nos burgos e dependiam do comércio, certo? Que depois vai criar a nova classe dominante após a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Mas nesse período histórico, o renascimento comercial ele foi viabilizado pelos avanços tecnológicos que elevaram a quantidade da produção agrícola e o excedente passou a ser vendido. Portanto, a letra C é a correta. A D e a E estão incorretas, por quê? A D vai dizer o seguinte, ó, as cruzadas impediram a circulação de mercadoria do Ocidente entre o Ocidente e o Oriente. As cruzadas não permitiram essa circulação de mercadoria, não impediram, elas criaram novas rotas de circulação de mercadoria entre o Ocidente e o Oriente, certo? Então, a D também está incorreta. E aí vai dizer, a intensificação do comércio provocou o enfraquecimento de feiras regulares nos cruzamentos das rotas comerciais. Pelo contrário, o renascimento comercial e a intensificação do comércio provocou o fortalecimento das feiras regulares, certos? Então, as feiras que foram incentivo para esse renascimento comercial. Portanto, a letra E também está incorreta. A letra C que é a correta, certo? 38, letra C, os avanços tecnológicos elevaram a quantidade da produção agrícola e o excedente passou a ser vendido. Certo? Vamos à questão 39 agora. 39 vai dizer o seguinte, o movimento intelectual conhecido como iluminismo, agora sim está falando do iluminismo, ocorreu no século XVIII. Prestem bem atenção, olha aqui lendo essa questão, você consegue resolver essa questão 38, certo? O iluminismo aqui não faz sentido aqui, vamos supor que você não lembra quando que se deu o iluminismo, certo? O enunciado sempre traz uma informação correta, certo? O enunciado sempre traz uma informação correta. As alternativas que trazem informações incorretas, certo? Ó, o movimento intelectual conhecido como iluminismo ocorreu no século XVIII. Leia as informações abaixo. Vamos lá. A alternativa 1 vai dizer o seguinte, ó. O pensamento político e econômico dos iluministas correspondia aos anseios da burguesia e ambos se opunham ao positivismo. Tome muito cuidado com essa alternativa, por quê? Porque ela está correta até aqui, ó. Realmente, o pensamento econômico dos iluministas correspondia, de certa forma, aos anseios da burguesia, mas não se opunha ao positivismo. O positivismo não existia nesse período histórico, certo? Portanto, a alternativa 1, ela está incorreta, tá bom? Então, a 1 está incorreta, não caio nessa, tá bom? Ambos não se opunham ao positivismo. O positivismo é uma criação do século XIX, lá com Augusto Comte, tá bom? Então, não está correta essa alternativa. A alternativa 2 vai dizer o seguinte, ó, o período ficou conhecido como século das luzes, correto. O iluminismo é conhecido como século das luzes, o século XVIII é conhecido como século das luzes, pelos avanços que ocorreram tecnológicos e também no pensamento filosófico, certo? Então, vamos lá. A 2 está correta. A 3 vai dizer o seguinte, o iluminismo combateu o absolutismo monárquico, o mercantilismo e o poder da igreja. Também está correto. O iluminismo tinha como característica mais marcante o combate ao absolutismo monárquico. Também contestava o mercantilismo e também contestava o poder da igreja, certo? Até agora, a 2 e a 3 estão corretas. E a 4 vai dizer o seguinte, o iluminismo encontrou forte resistência entre os adeptos do liberalismo. Aqui está incorreto. Os adeptos do liberalismo eram autênticos reivindicadores do ideário do iluminismo. Portanto, as duas alternativas que estão corretas é a 2 e a 3. Das letras aqui abaixo, que trazem as afirmativas corretas como 2 e 3, é a letra E. Portanto, a letra E vai dizer apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Perfeito. Alternativa 39, questão 39, a alternativa correta é a letra E. Seguimos a questão
40. A questão 40 ela é bem confusa, bem complicado de resolver. Eu tive, inclusive, que fazer um certo esqueminha. Vai dizer o seguinte: ó, as viagens mercantis e os descobrimentos de rotas marítimas e de terras além-mar ocorridas no que conhecemos por expansão europeia mudou o mundo conhecido até então, certo? Foram etapas da conquista nos caminhos, rotas e descobrimentos os seguintes eventos. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, ó, a sequência cronológica correta dos fatos listados é. O que ele está querendo dizer? Você vai ter que colocar qual evento ocorreu primeiro, certo? Qual evento ocorreu primeiro? De todos esses eventos relacionados à questão da expansão marítima e as viagens mercantis, o primeiro evento que você pode ocorrer foi a conquista de Celta pelos portugueses, certo? Esse foi o primeiro evento, lá em 1415. Foi quando ocorreu a conquista de Celta pelos portugueses, certo? E ali começou essa etapa de conquista por novos rumos. Portanto, aqui você sabendo essa informação, você já consegue resolver a questão. Mas nós vamos ler as outras alternativas. Primeiro veio a conquista de Celta pelos portugueses, certo? Depois veio Bartolomeu Dias, que atingiu a extremidade sul do continente africano, denominando de Cabo das Tormentas. Ele atingiu o extremo sul, mas ele não seguiu em frente, certo? Ele acabou voltando, certo? Então, a 4 foi a primeira, depois foi a 1, certo? Aí, Cristóvão Colombo descobriu que julgou ser o caminho para as Índias, mas, na verdade, havia aportado em terras desconhecidas. Ele fez isso em 1492, uma de suas expedições, a primeira, na verdade. Depois, Pedro Alves Cabral chega ao Brasil em 1500, certo? E depois, Fernão de Magalhães, português, deu início a uma viagem ao redor da Terra, depois que já se havia conhecimento náutico das terras de além-mar por parte dos europeus. Portanto, a questão 40, a alternativa correta é a letra E. Como que você resolve essa questão? Você precisa saber como que ocorreu esse processo de descobrimento e saber a ordem cronológica, certo? Dos eventos colocados ali acima. Portanto, a alternativa correta da questão 40 é a letra E. 4, 1, 5, 3 e 2. Seguimos para a questão 41. A questão 41 vai dizer o seguinte: os fragmentos de texto abaixo foram extraídos de Vicentino e Dorigo, 2011, e se referem à igreja medieval, certo? E ele vai dizer o seguinte, vamos lá. Ó. A alternativa 1 vai dizer, pouco a pouco a igreja foi se transformando na maior proprietária de terras da Idade Média e construindo fortes vínculos com a estrutura feudal. A igreja era a grande senhora feudal desse período histórico, certo? Vamos lá. A 2 vai dizer o seguinte: viviam afastados das tentações do mundo por meio do isolamento em abadias e de votos de castidade, pobreza e silêncio. Com o tempo, no mundo em que uma restrita minoria era alfabetizada, as igrejas, os mosteiros e as abadias converteram-se nos principais centros de cultura letrada. A 3 vai dizer o seguinte: viviam apegados aos bens materiais e em contato com a sociedade, a terra, a administração e a exploração das riquezas. E a 4 vai dizer a proibição do casamento, rigorosamente aplicada à lei do século XI, liberava os padres dos compromissos conjugais e atribuía, além disso, para a manutenção do patrimônio eclesiástico feudal, ao evitar a divisão entre possíveis herdeiros dos membros do clero. O que ele está falando aqui? Ele está pedindo o seguinte: aos fragmentos 1, 2, 3 e 4 refere-se respectivamente ao
Como é que você faz? Você pode fazer isso por eliminação. Vamos lá, vamos analisando a alternativa 4. Vai falar da proibição do casamento. Ele está falando do celibato clerical. Portanto, você já pode eliminar a questão, a alternativa B e a alternativa C, certo? Então, essa alternativa ela está incorreta. A alternativa C, a alternativa B e a alternativa C, certo? A questão 3 vai dizer o seguinte: viviam apegados aos bens materiais e em contato com a sociedade, a terra, a administração e a exploração de riquezas. O que ele está falando? Ele está falando do clero secular, certo? Do clero secular, que era diferente do clero regular. Então, ele está falando do clero secular. A única que tem celibato clerical e clero secular é a alternativa D, certo? A alternativa A, o item 2 está dizendo, ó, viviam afastados, perdão, das tentações do mundo por meio do isolamento de abadias e votos de castidade, pobreza e silêncio, com o tempo no mundo em que uma restrita minoria era alfabetizada, as igrejas e os mosteiros abatias converteram-se nos principais centros de cultura letrada. Ele está falando do clero regular, certo? Então você tem que fazer isso por eliminação. E a 1 vai dizer, pouco a pouco a igreja foi se tornando a maior proprietária de terras da Idade Média, construindo fortes vínculos com a estrutura feudal. Está falando do poder temporal, certo? Portanto, a única alternativa em que traz corretamente a 1 como poder temporal, a 2 como clero regular, a 3 como clero secular e a 4 como celibato clerical é a alternativa D. Portanto, a 41, a questão 41, a alternativa D é a correta. Vamos à questão 42. Questão 42, perdão, vai dizer o seguinte, ó. Leia as afirmações abaixo referentes à colonização das Américas e assinale a única alternativa correta. A 1 vai dizer o seguinte: os primeiros colonos tinham diversas origens e condições sociais, degredados, mulheres para serem leiloadas como esposas, órfãos, camponeses sem terra, grupos religiosos fugidos da perseguição de que eram vítimas na Europa. Item 2. O modelo de colonização consistia em conceber a um colono o direito de escravizar certo número de indígenas para fazê-los trabalhar na exploração do ouro, na agricultura ou em serviços domésticos. A 3 vai dizer o seguinte: houve preferência desde cedo à produção agrícola de larga aceitação na Europa, como fumo, o algodão e o anil, em grandes propriedades monocultoras e com utilização de mão de obra escrava. A 4 vai dizer o seguinte: era ideia entre boa parte dos colonos a visão de Calvino, para quem o ócio é pecado e enriquecer trabalhando é indício de que o indivíduo seria salvo. A 5 vai dizer: nos primeiros contatos, os astecas pensaram que os colonizadores eram deuses e os presentearam com ouro. E a 6 vai dizer: os colonos viam o trabalho como coisa para as etnias consideradas inferiores. Vamos lá, pode-se afirmar que a 1, a 3 e a 5 refere-se à colonização inglesa da América do Norte. Vamos lá. A 5 vai dizer: nos primeiros contatos, os astecas pensaram que os colonizadores eram deuses e os presentearam com ouro. Azteca é América do Norte? Não, Azteca é México, certo? Colonização da América Hispânica. Portanto, a alternativa 1 ela está incorreta. Você nem precisa ler as outras alternativas. Você nem precisa ler e eliminar. Vamos na alternativa B. Vai dizer o seguinte: a 2 caracteriza a colonização portuguesa na América do Sul. Vamos ler a 2. O modelo de colonização consistia em conceber a um colono o direito de escravizar certo número de indígenas e fazê-los trabalhar na exploração do ouro, na agricultura e em serviços domésticos. Até aqui está correto. E as alternativas 4 e 6, a colonização da América do Norte. Vamos lá. Era a ideia de boa parte dos colonos na visão de Calvino, para quem o ócio é pecado, enriquecer trabalhando é indício de que o indivíduo seria salvo. Ok, está correto isso aqui também. Mas a 6 está incorreto, porque os colonos viam o trabalho como coisa consideradas inferiores.
Os colonos da América do Norte não viam o trabalho como coisa para etnias consideradas inferiores. Isso eram os colonos de Espanha e Portugal, certo? Não os colonos da América do Norte, das 13 colônias inglesas, certo? Então, a alternativa B está incorreta por causa disso. A 1 caracteriza a diversidade de colonos que chegaram às 13 colônias após o desembarque do navio Mayflower. O modelo de construção. Vamos lá. Os primeiros colonos tiveram várias origens e condições. Degredados, mulheres para serem leiloados como esposos, órfãos, camponeses sem terra, grupos religiosos fugidos da perseguição, de que eram vítimas na Europa. Correto. Essa aqui é da América do Norte. Vamos lá. A de número 2, de colonização portuguesa no extremo sul do Brasil. O modelo de colonização consistia em conceder ao colono o direito de escravizar certo número de indígenas e fazê-los trabalhar na exploração do ouro, na agricultura ou em serviços domésticos. Também pode-se dizer que esteja correto. A número 4 vai dizer, era a ideia de boa parte dos colonos, na visão de Calvino, para quem o ócio é pecado, enriquecer trabalhando é um indício de que o indivíduo seria salvo. Está dizendo essa questão que a número 5 descreve a forma como foram recebidos os colonizadores espanhóis. Está correta. A número 5, nos primeiros contatos, os aztecas pensaram que os colonizadores espanhóis, ao chegar ao Peru, está incorreto. Por que ela está incorreta? A alternativa 5 está incorreta. Porque isso aqui ocorreu no México e não no Peru. E ele está falando que a alternativa 5 descreve a forma como foram recebidos os colonizadores espanhóis ao chegar ao Peru. Não existia civilização azteca no Peru. No Peru, eram os incas, certo? Não eram os aztecas. Então, essa alternativa também está incorreta. Tome cuidado. Essa alternativa pode confundir muita gente, certo? Porque se caso eles trocassem Peru por México, aqui estava correta essa alternativa, hein? Estava correta, mas ela está incorreta, tá bom? Vamos à alternativa D. 2 foi adotada pelos espanhóis na América. O que foi? O modelo de colonização consistia em conceber a um colono o direito de escravizar certo número de indígenas para fazê-los trabalhar na exploração do ouro, na agricultura ou em serviços domésticos. Correto? Correto. Isso daí consistiu, sim, no modelo espanhol. A de número 3 era uma forma comum de produção nas colônias do sul dos Estados Unidos. Houve preferência desde cedo à produção agrícola em larga aceitação na Europa, como fumo, algodão, anil, grandes propriedades e monoculturas com a utilização de mão de obra escrava. Correto? Isso daqui ocorreu no sul dos Estados Unidos, chamada também colônia de exploração. A de número 6 é a visão de boa parte dos colonizadores que chegaram ao Brasil a partir do século XVI. Essa alternativa ela está inteiramente correta. Ela está totalmente correta, a alternativa D. Tudo que está falando aqui, atribuindo ao modelo de colonização ao local certo. Certo? Então, a alternativa D ela é correta. E a alternativa E vai dizer o seguinte, o primeiro descreve claramente a variedade de colonos portugueses que aportaram no Brasil. A de número 4 era a visão da maior parte dos colonizadores espanhóis na América, e a de número 5 caracteriza a forma como foram recebidos os ingleses nas Antilhas. Está errado. Por exemplo, se você for colocar que os ingleses nas Antilhas foram recebidos como os deuses, está incorreto. Portanto, a alternativa aí também está incorreta. A alternativa correta na questão 42 é a letra D. Seguimos para a questão 43. Observe as ideias de 3 pensadores da Idade Moderna. Certo, mas o caso do Karl Marx, ele é da Idade Contemporânea, mas enfim, não importa. Vamos lá. Adam Smith, escocês, em sua obra A Riqueza das Nações, afirmava que a única fonte de riqueza era o trabalho e não a terra.
logo abaixo está dizendo, a ideia central da doutrina de Karl Marx, alemão, é de que a história das sociedades humanas é a história da luta de classes. E mais embaixo, Thomas Malthus, em inglês, em sua obra Ensaios sobre o Princípio da População, escreveu que a natureza impõe limites ao progresso material, já que a população cresce em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos aumenta em progressão aritmética. Pode-se afirmar que os três pensadores defendem o liberalismo clássico está incorreto, certo? Karl Marx não defendia o liberalismo, Karl Marx criticava o liberalismo, certo? Portanto, a alternativa A está incorreta. A alternativa B vai dizer que os três propõem a ditadura do proletariado, está incorreto. Apenas o Karl Marx propõe a questão da ditadura do proletariado como uma forma de transição entre o sistema capitalista e o sistema comunista. O modo de produção capitalista é o modo de produção comunista. O modo de produção socialista seria um modelo transitório na visão do Karl Marx, em que ocorria a extinção do Estado capitalista e a construção de um Estado socialista por meio de uma ditadura do proletariado, certo? A C vai dizer o seguinte: Adam Smith propõe o liberalismo clássico, Thomas Malthus e Karl Marx, socialismo utópico. Nem Thomas Marx, nem Karl Marx eram socialistas utópicos. O Malthus nem socialista era e o Karl Marx era adepto do socialismo científico, não do socialismo utópico. O socialismo utópico, o Karl Marx, inclusive, criticava essa forma de socialismo, certo? A alternativa D vai dizer o seguinte: Thomas Malthus e Adam Smith defendem o pensamento liberal clássico e Karl Marx foi um dos autores do socialismo científico. Perfeito. Essa que é a alternativa correta. A alternativa D, que é a correta. A alternativa E vai dizer o seguinte: Karl Marx e Adam Smith são considerados anarquistas, não são, e Thomas Malthus, socialista utópico, também está incorreto. Você precisa conhecer minimamente o pensamento desses três autores importantes para a nossa modernidade. Portanto, pode-se afirmar que Thomas Malthus e Adam Smith defendem o pensamento liberal clássico e Karl Marx foi um dos autores do socialismo utópico. Sendo assim, a questão 43, a alternativa correta é a letra D. A questão 44 vai dizer o seguinte, também conhecida como última questão. No fim do século XVIII, era grande a insatisfação com a carestia e a opressão colonial. A isso se somava a simpatia que muitas pessoas demonstravam em relação às lutas pela emancipação do Haiti de 1791 a 1804 e a Revolução Francesa de 1789. Para difundir essa ideia, formou-se a loja maçônica Cavaleiros da Luz. Em agosto de 1798, alguns conspiradores afixaram em muros e postes da cidade manifestos exortando a população à revolução. Os panfletos pregavam a proclamação da República, a abolição da escravidão, melhores soldos para os militares, promoção de oficiais, liberdade de comércio, etc. Denunciado por um traidor, o movimento foi esfacelado. Alguns participantes foram presos, outros fugiram e 4 foram condenados à morte. Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas de Amorim Torres, João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino dos Santos. O texto acima descreve a. Tome muito cuidado, porque você tem que entender o momento histórico que ocorreu essa revolta. Certo? Por quê? Porque você pode confundir com a Inconfidência Mineira. A Inconfidência, você pode fazer essa questão eliminando pelas datas. Vamos lá. Se isso ocorreu em agosto de 1798, não foi a cabanagem, porque a cabanagem ocorreu em Belém do Pará
em 1835. Portanto, elimina a alternativa E. Não foi a Confederação do Equador ocorrida em Pernambuco, porque isso foi em 1824. Foi, de certa forma, uma reação à Constituição do Dom Pedro I de 1824. A letra D também está descartada. Não foi a revolta de Beckman, porque a revolta de Beckman ocorreu em São Luís, no Maranhão, mas ela ocorreu em 1685. E também não foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira ela ocorreu em 1789, 1790, por aí, certo? Ocorreu a traição, foi um movimento que ele foi esfacelado, alguns participantes foram presos, outros fugiram, outros foram condenados à morte, mas não foi na Inconfidência Mineira que ocorreu isso daí que o texto está falando. Foi na revolta dos alfaiates ocorrida em Salvador, na Bahia, em 1798. Portanto, você não pode confundir o momento histórico com o evento, certo? O evento que ocorreu em agosto de 1798 no Brasil foi a revolta dos alfaiates ocorrida em Salvador, na Bahia. Portanto, a alternativa, a questão 44, a alternativa correta é a letra A. Bom, assim terminamos a nossa série de resolução de questões e seguimos aí com nossos estudos. Obrigado pela atenção de todos vocês.